de Deus. Quero convidá-los então para que nós abramos a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 3, de 15 a 29. Gálatas 3, do versículo 15 ao versículo de número 29. O tema da mensagem dessa noite é a relação da lei com a promessa. A relação da lei com a promessa. Gálatas 3, do versículo 15 até o versículo de número 29. A palavra do Senhor assim nos diz: Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas como foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão, a qual, pois, a razão de ser da lei foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Versículo 20 agora. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Versículo 23 agora. Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio. Aio significa guia, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permaneçamos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sorte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amados irmãos, eu quero iniciar a mensagem dessa noite fazendo um alerta. Pessoas podem correr o sério risco de estarem na igreja, terem uma atitude irrepreensível, uma conduta moral intocável e mesmo assim não serem salvos. Essa pessoa ela pode estar na igreja e ser um exemplo de conduta, um exemplo de comportamento. Essa pessoa ela pode estar na igreja e ter a sua índole imanchável. Porém, mesmo assim, essa pessoa corre o risco de estar condenada. Essa pessoa corre o risco de não ser salva. Nós queremos falar nessa noite sobre a relação entre a lei e a justificação pela fé. Antes propriamente de entrarmos no texto, relembremos o contexto e os principais pontos desta carta que nós temos estudado já no decorrer desses meses. Paulo trava um embate com um grupo dentro das igrejas da Galácia chamados judaizantes. Os judaizantes afirmavam que não era suficiente crer em Cristo, que apenas crer em Cristo jamais seria suficiente para que o homem fosse salvo, para que o homem tivesse a vida eterna. Era necessário que, pelo menos, as pessoas cumprissem a lei quanto à circuncisão, quanto à dieta alimentar e à observância de algumas datas. Fazendo isso, afirmavam os judaizantes, a pessoa seria salva. Paulo
combate esse erro. E um dos principais pontos dessa carta, um dos principais temas dessa carta, é a defesa apaixonada do apóstolo Paulo ao Evangelho da Graça, a doutrina da justificação pela fé. Na noite de hoje, nós vamos estudar 4 pontos desse longo texto que nós acabamos de ler. Primeiro, nós queremos falar sobre o aspecto que a lei não pode revogar a promessa. Paulo nos mostra, do versículo 15 ao versículo de número 18, que a lei não pode revogar a promessa de Deus. Segundo, a lei não é maior do que a promessa. Dos versículos 19 ao versículo de número 20, Paulo mostra esse aspecto importante. Paulo vai mostrar, com exemplos claros, de que a lei não é maior do que a promessa. Terceiro, Paulo mostra dos versículos 21 ao 25 que a lei não é contrária à promessa, que elas não são inimigas. Na verdade, Paulo vai mostrar nesse terceiro ponto a conciliação que há entre as leis e a promessa. E termino a mensagem dessa noite, se o Senhor assim nos permitir, dizendo que a lei não pode fazer o que a promessa faz. Então, Paulo termina essa sessão, dos versículos 26 ao versículo número 29, mostrando a limitação da lei diante da promessa de Deus. Para a gente ter uma melhor compreensão da mensagem, é muito importante nós definirmos termos que são usados por Paulo nesses versículos que nós acabamos de ler. Então, toda vez que nós falarmos sobre leis, nós estamos falando das leis civis e das leis cerimoniais aqui nesse tópico. Nós estamos falando do ritualismo religioso e de pessoas também que entendem que a moral, a boa conduta é um aspecto religioso para que este alcance a salvação. Deixa eu explicar melhor isso. Os judeus, eles eram motivados a ter uma vida moral irrepreensível porque eles, crendo assim, seriam salvos. E Paulo está combatendo isso. Então, quando nós falamos sobre leis, vamos lá, guarde bem isso. Nós estamos falando sobre leis nos seguintes aspectos. Primeiro, no aspecto cerimonial, no que se refere à questão de sacrifícios, no que se refere à circuncisão, no que se refere à guarda das datas, à abstenção de alguns alimentos. E um outro aspecto é no sentido de compreender que a boa conduta, a moral, ela produz a salvação, ela gera a salvação, ela faz com que a pessoa seja salva. Então, o termo lei, eu espero que tenha ficado claro para os irmãos, é esse sentido que Paulo aplica na passagem. E quando Paulo usa a expressão promessa, que nós vimos por várias vezes essa expressão no texto que nós acabamos de ler, promessa significa a salvação pela fé. A salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, quando Paulo ele fala sobre promessa, ele está falando sobre algo que havia sido prometido a Abraão e aos pais no passado, que se cumpre na obra redentora de Cristo Jesus. E o homem, ele é salvo porque ele crê na eficácia da obra de Cristo Jesus. Então vamos lá. Primeiro ponto, então nós vamos ver a argumentação de Paulo no que concerne a questão de que a lei não pode revogar a promessa. Paulo, então, ele apresenta 4 argumentos. O primeiro argumento que Paulo apresenta é que foi Deus quem firmou a aliança com o homem e não Abraão. Foi Deus que firmou a aliança com o homem e não Abraão. Vejam vocês, amados irmãos, o versículo 15, que diz o seguinte: Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Paulo tem em mente aqui a ideia de um contrato, a ideia de um acordo, e nos tribunais antigos, quando alguém fazia um acordo, esse acordo não poderia ser anulado e nem acrescentado nada posterior à assinatura desses termos. Paulo, então, usa a seguinte lógica: se é assim no tribunal humano, quanto mais uma lei ou uma promessa
melhor dizendo, uma promessa que é firmada por Deus. Ora, se Deus firmou essa promessa, como ela pode ser anulada? Se foi Deus quem estabeleceu os termos desse acordo com Abraão, como isso pode ser anulado? Então, esse é o primeiro ponto de Paulo. O seguinte ponto de Paulo é o seguinte: Deus firmou promessas não somente com Abraão, mas também com o seu descendente, que é Cristo Jesus. Vejam vocês o versículo de número 16. Paulo diz: ora, as promessas, ou a aliança, o acordo, foram feitas a Abraão e ao seu descendente, que a priori poderia um judeu pensar, bom, está falando aqui de Isaque. Mas Paulo vai além, quando ele diz, não diz e aos descendentes, como se falando de muitos que viriam depois de Abraão, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Olha só que interessante o que Paulo afirma aqui, que quando Deus estabelece a promessa a Abraão de que eles seriam salvos pela fé, ele está ali ratificando essa promessa em Cristo Jesus. Jesus, ele é o descendente, podemos dizer assim, de Abraão, pelas promessas que haviam sido feitas pelo próprio Deus. Ora, portanto, meus amados irmãos, o cumprimento dessa promessa se dá na encarnação e na morte de Cristo Jesus. Terceiro argumento de Paulo. Paulo afirma que a promessa foi feita antes da lei. A promessa de que o homem seria salvo pela justificação pela fé, ela é anterior às leis. Vejam vocês o versículo de número 17. E digo isto, uma aliança já anterior confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Vamos aqui à cronologia. Deus chama Abraão e Deus promete a Abraão que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra. E seriam todas as nações da terra abençoadas por causa do seu descendente. E o seu descendente é Cristo Jesus. Ali, nessa promessa, Deus já estava estabelecendo a seguinte promessa: de que quem cresce no seu filho seria salvo. A lei mosaica veio 430 anos depois. É o que Paulo está alegando aqui no texto. Ou seja, a promessa da salvação pela fé, ela é anterior às leis mosaicas. Os judeus estavam aqui invertendo a ordem, colocando então a lei como sendo algo que veio antes da promessa de Deus a Abraão, de que o homem seria salvo pela fé. E o último argumento que nós encontramos aqui no texto apresentado por Paulo é de que a promessa foi feita a Abraão de forma gratuita. Vejam vocês o versículo 18. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Abraão, ele não alcançou a promessa da salvação pela fé pelos seus próprios méritos ou por algo que ele tenha oferecido a Deus, de forma nenhuma. Partiu de Deus o desejo de chamar Abraão, de constituir a partir de Abraão um povo para si. Partiu dos planos de Deus fazer que de Abraão viesse o seu descendente, a saber, Cristo Jesus, para salvar o homem perdido pela fé no seu sacrifício. Tudo parte de Deus. É Deus quem escolhe Abraão, é Deus quem se revela a Abraão, é Deus quem direciona a Abraão, é Deus quem estabelece a aliança a Abraão. E então, amados irmãos, é por isso que nós podemos afirmar, à luz dos argumentos de Paulo apresentados do versículo 15 ao versículo de número 18, que a lei não pode revogar a promessa. Como vimos, a promessa ela está alicerçada em Cristo Jesus. Como vimos, a promessa ela veio antes da lei. Como vimos, a promessa ela foi nos dada gratuitamente na pessoa de Abraão. Segundo ponto
da nossa mensagem dessa noite, amados irmãos, expondo essa sessão que temos tido o privilégio em Cristo Jesus de o fazer, é de mostrar a vocês que a lei não é maior do que a promessa. O argumento de Paulo agora é convencer os seus leitores de que a lei não é maior do que a promessa. Vejamos então os versículos 19 e 20. O primeiro argumento usado por Paulo para mostrar que a lei não é maior do que a promessa é que a lei foi dada para revelar o pecado e não para removê-lo. Vou repetir e guarde bem isso. A lei foi dada para revelar o pecado, para mostrar ao pecado, mas a lei não tem poderes para removê-lo. Vejam vocês o versículo de número 19. A qual, pois, a razão de ser a lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos e pela mão de um mediador. O argumento de Paulo é que a lei ela serve para revelar os nossos pecados, para mostrar as nossas transgressões, para mostrar aonde falhamos. A lei ela tem esse propósito. Pela lei, nós somos conscientes das nossas falhas. Mas a lei não pode nos justificar. A lei condena, mas ela não salva. Quem nos salva é a fé em Cristo Jesus. Quem nos salva é o sacrifício do Cordeiro. Segundo argumento que Paulo usa aqui, é que a lei é temporária. Versículo de número 19 diz o seguinte: qual, pois, a razão de ser a lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Então, todas as leis cerimoniais, todas as leis que nós encontramos no Antigo Testamento, elas tinham como propósito apontar para Cristo, mostrar que o homem ele é incapaz de se salvar, mostrar que o homem não consegue obedecer à totalidade da lei, que o homem jamais cumprirá todos os preceitos da lei. Quando o homem então se depara com essa realidade, ele olha para Cristo e ele vê em Cristo aquele que cumpriu perfeitamente a lei em seu lugar. E por causa disso, ele deposita então a sua fé e a sua esperança no seu Redentor. E esse processo, essa visão, somente é dada ao homem pela obra do Espírito Santo. Não são os nossos argumentos que hão de convencer o homem desta verdade. Isso só pode ser compreendido pela mente humana à luz da iluminação do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele age em nosso coração, primeiro, mostrando, através da lei, a nossa incapacidade de obedecer. E, em segundo lugar, nos levando a Cristo e fazendo com que nós enxerguemos aquele que é capaz, aquele que é suficiente para obedecer toda a lei em nosso lugar e atender às exigências do próprio Deus. Um terceiro argumento que Paulo mostra aqui no texto, com o objetivo de convencer aos seus leitores de que a lei não é maior do que a promessa, é que a lei foi dada por um mediador e não diretamente por Deus. Versículo 19. E foi promulgado por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. O argumento aqui de Paulo é o seguinte: quem deu a lei aos homens? Foi o próprio Deus por intermédio de Moisés. Moisés foi o mediador da antiga aliança. Quem é o mediador da nova aliança? Cristo Jesus. Quem é maior? Moisés ou Jesus? Quem é o mediador maior? O mediador da antiga aliança, que foi Moisés? Ou o mediador da nova aliança, que é Cristo Jesus? Este é o argumento de Paulo. Paulo está procurando convencer os seus leitores que o mediador da nova aliança, Cristo Jesus, ele é muito superior a Moisés, o mediador da antiga aliança. Então, por causa do mediador, a lei não pode ser superior à promessa. Em Hebreus capítulo 2, versículo 2,
a palavra do Senhor assim nos diz: se, pois, se tornou firme a palavra por meio de anjos, e toda a transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, quanto mais o mediador da nova aliança. Terceiro ponto da nossa mensagem desta noite, amados irmãos: a lei não contraria a promessa. Então, Paulo ele vem aqui elencando vários argumentos, mostrando a superioridade da promessa em contraste à lei, mas agora Paulo chega num tópico diferente, a partir do versículo 21 até o versículo 25. Ele quer mostrar aos seus leitores que elas não são antagônicas, lei e promessa, mas antes as mesmas elas se completam. A lei teve um propósito na história da redenção que faz todo sentido à luz da nova aliança. Então esse é o argumento que Paulo agora usa para convencer os seus leitores. Então vamos lá então vermos esses argumentos a partir do versículo 21 até o versículo de número 5. O primeiro ponto que Paulo destaca aqui, meus amados irmãos, é que a lei não tem poder de oferecer vida, mas prepara o homem para recebê-la. A lei não tem poder para oferecer vida, mas prepara o homem para recebê-la. Versículo 21, por favor, acompanhe. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Então, de que forma a lei prepara o homem para receber a vida? No sentido de fazer com que nós enxerguemos os nossos pecados. Ora, se não houver a lei, não há pecado. Ora, se não houver a lei, não há transgressão. Nós somos conscientes das nossas transgressões justamente porque existe a lei. Então, ela, de uma certa forma, vem preparando o homem para que o homem, então, agora colocasse a sua confiança em Cristo Jesus e entendesse, então, que as leis apontavam para a sua gloriosa obra. Segundo argumento, a lei não tem poder de libertar o homem do pecado, mas prepara o homem para encontrar-se com seu libertador. Isso fica claro no versículo número 22, por favor, acompanhe, quando Paulo diz o seguinte: mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Então, o argumento aqui de Paulo, meus amados irmãos, é mostrar justamente que a lei, ela apenas condena, ela não tem nenhum poder para libertar o homem do pecado, mas ela prepara o homem, ela conduz o homem à direção de Cristo Jesus. Nós passamos a enxergar a nossa incapacidade, nós passamos a ver as nossas falhas, e diante das falhas, o Espírito Santo de Deus nos convence que nós somos totalmente incapazes de nos salvar. Mesmo que nós viéssemos a dar a nossa própria vida em sacrifício, mesmo que viéssemos a oferecer o nosso corpo como sacrifício para a nossa salvação, o nosso sacrifício seria totalmente inútil, porque todos nós somos transgressores da lei de Deus, já nascemos transgressores. E por causa disso, então, meus amados irmãos, nós não temos capacidade de nos redimir e precisamos de um Redentor. E esse Redentor é Cristo Jesus. E por último, Paulo mostra que a lei mantém o homem na prisão até mostrar a porta de sua liberdade. A lei mantém o homem na prisão até mostrar a porta para a sua liberdade. Este é o versículo de número 23, acompanhe. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Esse é o argumento de Paulo. Todos nós estávamos ali, debaixo dos ritos da antiga aliança, de toda aquela prática cerimonial, estávamos ainda debaixo de todo aquele ritualismo que existia na antiga aliança e que muitos haviam entendido de forma equivocada, que era aquele ritualismo que salva. E, na verdade, eles apenas apontavam para quem salva, que é Cristo Jesus. Então, Paulo, versículo número 23, acompanha a leitura, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. A ideia de encerrar aqui é presos, algemados, para essa fé que no futuro haveria de revelar-se.
Então, o argumento de Paulo aqui é belíssimo, no sentido de que mostrar que a lei, ela aprisionava o homem, porque por mais que o homem se esforçasse, procurasse obedecer, cumprir todos os requisitos, ele tropeçava. Ele não conseguia cumprir perfeitamente. E por causa disso, então ele estava algemado, encarcerado. E aí precisava de um libertador. Quem é o seu libertador? Cristo Jesus. Porque Cristo, então, ele nos liberta desse jugo, ele arrebenta as correntes das leis e agora, então, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Não que isso nos conduza a uma libertinagem. É importante nós destacarmos esse ponto. Paulo vai tratar disso mais à frente, mas é importante já fazer essa afirmação. O ensino bíblico nos mostra o seguinte: somos salvos pela fé e a fé nos leva à obediência. Porque fomos salvos, buscamos uma vida de santidade. Porque fomos justificados, procuramos obedecer à palavra de Deus. Porque fomos alcançados pelo amor de Cristo, procuramos ter uma vida reta diante do Senhor. Não para ser salvo, mas porque fomos salvos. Nós já fomos libertos desse tipo de entendimento equivocado, desse jugo pesado que outrora carregávamos. Agora, nós sabemos que temos um mediador, temos um libertador, que é Cristo Jesus, que faz o que nós não podemos fazer. E por último, versículos 26 a 29, Paulo ele vai mostrar aquilo que a lei não pode fazer. Paulo mostra de uma forma bem clara aos seus opositores judaizantes aquilo que a lei era totalmente incapaz de fazer. Primeiro, a lei não poderia nos tornar filhos de Deus. Versículo de número 26, por favor, acompanhe. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Versículo 26. O que nos faz filhos de Deus? É a fé em Cristo. É sermos justificados pela fé. Por mais que o judeu pudesse se esforçar em fazer sacrifícios, em ter uma vida moralmente reta, em ser extremamente zeloso, até nos dízimos do cominho, das menores coisas, mesmo assim ele não poderia alcançar essa dádiva de ser filho de Deus. Não é o esforço religioso, não é a obediência legalista que faz com que o homem se torne filho de Deus. Mas nós nos tornamos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Esse é o argumento. Então, a lei, a obediência cega aos ritos religiosos não pode transformar o coração do homem, não pode conceder ao homem a dádiva de tornar-se filho de Deus. Segunda coisa que a lei não pode fazer, a lei ela unifica, a promessa ela unifica os povos, constituindo uma grande família da fé. A promessa une os povos, constituindo uma grande família da fé. A lei separava. Vejam vocês o versículo de número 28. De sorte que não pode haver judeu e nem grego, nem escravos, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos sois um em Cristo Jesus. O que os judeus haviam feito da lei? Uma marca da sua nacionalidade. Então, alguns queriam impor sobre os gregos alguns princípios da lei, alguns costumes da nacionalidade judaica, para que estes fossem salvos. E o resultado disso era que muitos acabavam se distanciando do próprio Deus, se afastando do próprio Deus por causa desse pesado jugo, por causa dessas pesadas exigências feitas pelos próprios judeus. Mas o argumento de Paulo aqui ele é magnífico, ele é sensacional. Agora, na nova aliança, não há distinção entre judeu e grego. Todos estão debaixo do mesmo nível, porque todos são incapazes de não alcançar a salvação. Todos estão condenados.
todos estão perdidos. Mas esses que estão perdidos encontram a graça por meio da fé em Cristo Jesus. Encontram a salvação mediante a obra de nosso Redentor. Então, o que Paulo está argumentando aqui é que a lei ela não pode unificar. A lei ela não pode agregar todos os povos. A lei separava, distanciava as nações. E por último, o argumento de Paulo no versículo de número 29 é que a promessa nos torna herdeiros de Deus. A promessa nos torna herdeiros. A palavra do Senhor assim nos diz. E sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Lembremos que Deus estabeleceu uma aliança com Abraão não nos termos das leis, mas no termo da promessa. Promessa essa firmada em Cristo Jesus. Portanto, meus amados irmãos, a lei ela não pode nos conceder as bênçãos espirituais. A obediência à lei ela não nos concede o privilégio de nos tornarmos templos do Espírito Santo, não nos absolve da condenação do pecado, não tira de nós essa condenação. A lei não faz isso. A lei ela tem um propósito importante, como vimos, conduzir-nos a Cristo, mas ela não nos torna filhos de Deus, ela não nos torna herdeiros da promessa. O que nos torna herdeiros da promessa é justamente o fato de sabermos que somos salvos mediante a obra de Cristo Jesus. Quero, amados irmãos, terminar a mensagem dessa noite fazendo então aqui 3 aplicações, e as minhas aplicações dessa noite são a grupos distintos. Primeiro, eu quero me dirigir àqueles que ainda não fizeram um compromisso correto com Cristo Jesus. Estranha essa expressão, né? Compromisso correto, mas me permita explicar a você. Você crê que é salvo por aquilo que você faz? O seu entendimento é que a religião te salva? O seu entendimento é que uma vida moral irrepreensível é suficiente para a sua salvação? O seu entendimento é que o seu dízimo pode garantir um lugar no céu? A palavra de Deus nos mostra claramente que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Por isso eu quero lhe convidar nessa noite a assumir um compromisso correto com Jesus. Deposite toda a sua fé nele. Creia que ele é suficiente para a sua salvação. E como resposta a essa fé, como resposta a você colocar diante do Senhor toda a sua esperança, viva em santidade, viva em retidão. Uma palavra aos meus adolescentes e jovens que talvez estejam acompanhando a pregação dessa noite. Somente ir à igreja não é suficiente para a sua salvação. Ser um unionista da UMP ou da UPA não te salva. Ter participado das atividades da igreja desde o rol de berço não lhe é garantia da vida eterna. A tua esperança precisa estar firmada em Cristo. A tua fé precisa estar firmada no seu Redentor, no seu Salvador. Lembre-se dessa gloriosa verdade. Igreja não salva, templo não salva. Termos um certificado na parede de membro da igreja presbiteriana não é garantia de vida eterna. A garantia de vida eterna está na fé em Cristo Jesus. E eu me dirijo ao terceiro e último grupo dessa noite, aos inseguros. Talvez possamos ter pessoas nessa noite que estão inseguras. Será que realmente eu sou salvo? Será que realmente eu vou para o céu? Será que realmente eu tenho a vida eterna? Eu quero, em nome do Senhor Jesus, lhe convidar a descansar nessa noite. Descanse. Se você crê verdadeiramente que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, se você crê que Ele é o seu único e suficiente Salvador, se você crê que a Bíblia é a palavra
de Deus, você é um eleito. Você é um salvo. Você pode viver seguro, sem medo, sem tormento, sem aflição. A tua vida está segura nas mãos do teu Redentor. Nós vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor Deus que aplique essa palavra ao nosso coração. Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela tua promessa que por meio de Abraão chegou aos nossos dias. Te louvamos, ó Deus, pela certeza que temos, que somos salvos, ó Deus, não pelo nosso esforço, porque sabemos que jamais alcançaríamos, ó Deus, a retidão necessária para sermos salvos. Sabemos, ó Deus, mediante a tua palavra, que alcançamos essa graça por meio da obra de Cristo Jesus. Abençoa-nos, fortalece-nos, cuida, Senhor, de nós a cada instante. Não permita, Senhor, que os nossos pés venham fraquejar diante das lutas e das dificuldades. Oramos, ó Deus, em favor de nossa cidade, daqueles que sofrem, daqueles que já estão padecendo, ó Deus, pela falta de recursos. Supre a cada um desses, ó Deus. Oramos pelo nosso país, pelo mundo. Senhor, cessa essa pandemia, Pai, nós clamamos. Desejamos, ó Deus, voltar à nossa casa de oração, ao nosso lugar de adoração. Desejamos, ó Deus, de todo o nosso coração de nos abraçarmos, de nos vermos, ó Deus, de caminharmos juntos, ó Deus, de retomarmos as nossas atividades. Senhor, ouve o clamor da tua igreja. Dá-nos, ó Deus, essa graça de voltarmos, ó Deus, ao teu santo templo, ao lugar que tanto amamos, ó Deus, para ouvir a tua palavra. É a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, uma ótima noite a todos vocês. Uma boa semana em nome do Senhor Jesus. Amanhã, se Deus assim permitir, às 19h30 nós nos vemos. Marque aí o seu relógio, no seu celular. Reserve esse tempo para buscarmos ao Senhor. Até amanhã, se Deus permitir. Um forte abraço, seu pastor. Saudades, imensa saudades. Povo de Deus, povo lindo e maravilhoso. Um beijo novamente a todas as mães. Parabéns pelo seu dia, em nome de Jesus.